Olá, queridos amigos e irmãos em Cristo, todos bem, graças a Deus. Hoje nós temos o prazer, a grata satisfação de receber aqui conosco a doutora Mariana Magalhães. Ela é fisioterapeuta e ela atende lá na Clínica Boa Forma, em Castanhal, no Pará, e também atende em domicílio. Então, hoje nós vamos conversar sobre a importância da fisioterapia no autismo. Tudo bem, doutora Mariana? Como está? Olha, é um prazer, viu, receber você aqui. Eu que agradeço pela oportunidade de poder externalizar o nosso atendimento individual que eu tenho lá no consultório e falar aqui para as pessoas que acompanham o programa e seguem vocês. Muito obrindada pela oportunidade. Nós é que agradecemos. Vai ser de grande valia tudo que você falar aqui hoje. Nós estamos findando o mês de abril, já estamos no início do mês de maio, mês de abril. Ele fala justamente isso, não é, doutora? Sobre a conscientização do autismo, né? O mês de abril, dia 2 de abril, ele foi, mundialmente, é o dia que as pessoas tiram para falar sobre as pessoas com autismo, né? Que cada ano que passa tem aumentado cada vez mais esses diagnósticos, não só em crianças, mas em adultos também. Eu estava vendo que hoje, Celina, mais ou menos 6% da população apresenta alguma TEA, né? Algum transtorno do espectro autismo. Tá bem elevado, né? 6% da população. Mas nós glorificamos a Deus que existe, graças a Deus, tratamento, e você tem sim. A fisioterapia, ela é de suma importância para pessoas com autismo. Ela contribui bastante porque o autismo ele tem tem três níveis. Tem o grau 1, tem o grau 2 e tem o grau 3. Tem aquelas pessoas que têm a independência, têm a sua vida e aí em alguma atividade dela, ou de socialização, ou de aprendizado, ela dá sinais, né? Mas também tem aqueles casos que a pessoa apresenta alteração na marcha, alteração no desenvolvimento motor, não tem controle de tronco, não tem coordenação, não sabe pegar um objeto, não sabe fazer as suas atividades pessoais, e aí a fisioterapia ela entra para melhorar essas condições. Quando já está nesse caso aí, doutora, já é o grau 1? Não, é o grau 2, grau 3. O grau 1 geralmente são independentes, não tem alteração motora significativa. Sim. É mais a parte cognitiva, tem dificuldade de socialização, alteração na fala. E aí quem entra nessa parte é o fonoaudiólogo, o psicólogo. Na verdade, hoje tem a equipe multidisciplinar, né? Além do fisioterapeuta, entra o terapeuta ocupacional, o neurologista, para poder acompanhar essa pessoa e ajudar no desenvolvimento e conseguir trazê-la para a sociedade sem tantos problemas. Mariana, como é que é feito esse diagnóstico? Esse diagnóstico, quem começa Sim. é o neurologista, né? A mãe percebe que a criança apresenta alguma alteração. E aí o primeiro profissional que se procura é o neurologista, no caso o neuropediatra. Aí a partir daí o neuro passa os exames, faz alguns testes e aí encaminha essa mãe com essa criança para fazer esses acompanhamentos. E ajuda bastante, né? Mariana, sim, como a fisioterapia ajuda na coordenação motora e no equilíbrio de autista? Bastante. É muito característico de alguns autistas andar na ponta do pé, ou pé equino, como a gente fala. Alguns casos precisa fazer a cirurgia. Não só a fisioterapia consegue ajudar. Aí o ortopedista faz a cirurgia, corrige aquele tendão e manda logo em seguida para a gente fazer o treino de marcha, fazer com que aquela criança tenha consciência de como que ela tem que caminhar corretamente. Aí lá na clínica, como nós temos uma piscina semiolímpica toda adaptada, a gente consegue trabalhar muitas coisas
de que eles apresentam de alterações, como a coordenação, a marcha na água. Então, para eles que às vezes alguns deles não têm o entendimento cognitivo, a água se torna uma brincadeira, mas com uma finalidade terapêutica. Mariana, eu conheço algumas crianças que elas andam realmente na pontinha do pé, todas que têm esse costume. Você acha que realmente elas têm o grau do autismo? Não necessariamente, não necessariamente, mas na grande maioria das vezes aí tem que investigar, Celina. Tem que investigar, porque não é característico do autismo a pisada equina ou na ponta dos pés, mas é muito peculiar do autismo que algumas crianças ou até adultos, porque eu já atendi adultos, adolescentes com a marcha assim, aonde a mãe não conseguia detectar que o filho tivesse o autismo. E aí, como a gente vive isso, né? O meu olhar é muito aguçado para essas alterações. A gente ajuda essa mãe a tomar um rumo, né? Olha, mãe, você tem que procurar um neuro, depois se você procura um psicólogo, depois você procura, quando tem alteração na fala, você procura um fonoaudiólogo, mas com certeza tem que fazer a fisioterapia motora, porque eles sentem muitas dores na panturrilha, quando são adultos, adolescentes que têm um pouquinho mais de consciência, mas quando é criança, não. E aí já tem que fazer, às vezes, essa correção com o uso de órtese, que é um sapato, faz uma talazinha adequada para aquela própria pessoa e manda para a fisioterapia para a gente fazer os estímulos. Quando não resolve só com a fisioterapia, aí a gente direciona para o ortopedista para poder fazer essa correção. Por isso a importância de quanto mais cedo, né, Mariana? Com certeza. Não se fecha o diagnóstico do autismo muito cedo. A partir dos 18 meses de vida em diante que essa criança vai começar a ser estudada. Infelizmente ainda, na nossa realidade aqui, eu posso falar por Castanhal, né? Ainda tem um pouquinho de dificuldade dessa mãe ter um acompanhamento com essa equipe multidisciplinar. Muitas são carentes, falta de informação. Então, assim, quando chega para mim lá no consultório, além da minha profissão, eu tento informá-las do máximo que elas precisam para a gente poder ajudar essa criança ou esse adolescente da melhor maneira possível. Mariana, e assim, quais são os sinais? Você já falou alguma coisa com relação a isso, mas quais são os sinais, assim, bem frequentes que a criança ou até mesmo adulto precisa da fisioterapia? Quando ela não consegue ter coordenação das suas atividades simples, a gente chama de coordenação motora a fina e a grossa. A fina é escovar o dente, comer, tomar banho, e a grossa é trocar um objeto de um lugar para o outro, fazer atividade física, não tem coordenação, simples, né, coisas simples, e aí que a mãe fica atenta e observa e fala, não, isso não está normal. Porque quer queira ou não, Celina, por mais que a gente saiba que nós somos seres individuais e únicos aqui na face da Terra, inconscientemente a gente acaba se comparando, ainda mais quando é uma mãe que tem mais de um filho, né? Então a gente acaba comparando, mas o fulano não está sendo igual com o ciclano, o fulano foi mais rápido, o ciclano foi mais demorado. Então é também um alerta de que tem alguma alteração aí, a gente precisa investigar melhor. Mariana, assim, eu acho importante, aqueles sinais mínimos que a gente acha que não, quais são eles? Que é necessário realmente também procurar um profissional. Quando a criança não consegue socializar com outras crianças, e quando a criança não olha, ela não tem uma interação de contato visual com as pessoas do dia a dia, com as pessoas do lado externo também. Tem sensibilidade ao som, não gosta de barulho. Tem sensibilidade ao toque, também tem crianças que não aceitam abraço, não aceita carinhos, né? É sinal de que tem alguma alteração aí e precisa ser investigado. Algumas vezes as mães até interpretam, meu filho é muito tímido. Tenho casos assim lá na clínica. Né? Tem um caso bem interessante, rapidinho,
de uma mãe que ela é minha paciente, é um casal, eles são meus pacientes há muito tempo lá na clínica. E aí levaram a filha para fazer natação, ela tinha uns 3 anos de idade na época. Como eles têm o plano que a clínica cobre, e aí foi toda a família. E ela adoecia muito. E aí, como o nome dela é um nome marcante, eu acho muito bonito o nome Sara. E eu sempre perguntava pela Sara, porque eles não faltavam e ela faltava muito. Ela dizia: Mariana, ela tem muita baixa resistência e ela melhora na natação, mas depois em seguida ela gripa e ela vai logo para uma pneumonia. Resumindo, como ela já era muito conhecida lá no hospital aqui da nossa cidade, a médica pediatra chamou a mãe e falou para ela, porque ela dizia que ela era muito seletiva. Outra coisa bem interessante, eles são muito seletivos na alimentação. Eles não têm, tem alimentos que eles têm muita preferência, tem outras que eles não têm. E aí ela achava que ela é ruim de comer, ela só é ruim de comer, ela é muito tímida. E aí a pediatra chamou a mãe e pediu para ela levar ela no neuropediatra para investigar se ela não era autista devido à seletividade alimentar dela. E aí ela descobriu que a filha é autista, foi estudar o caso da filha e ela descobriu que ela é autista. A mãe também. Que a mãe é autista. É bem complicado porque por falta de informação, muitas das vezes a gente não chega a um... Aí por que ela foi estudar sobre a filha dela? Para ela poder melhorar a convivência delas e ver o que ela podia ajudar. Aí ela disse que a partir daí ela começou a perceber que ela... Também. Aí tu me pergunta, Mariana, é hereditário o autismo? Já ia te fazer essa pergunta. Pois é, já me fazem muito essa pergunta no consultório. E sempre que a gente vai ver as atualidades lá, fala que não tem algo que é específico, mas fala assim, que tem fator sim genético, mas fala também que quando é aquela mãe de muita idade, que teve alguma infecção na gravidez e teve que fazer o uso de algumas medicações, isso contribui para essa alteração no gene, na hora da formação. Sim. Então, assim, não se sabe ao certo se é hereditário, se é genético, se é dessa mãe. Não, ainda é um ponto de interrogação. Cada caso é um caso, né? Pode ser uma hereditariedade, pode ser um caso específico. É bem interessante. E é um assunto bem extenso. Bem extenso. Bem extenso. Vou te fazer uma última pergunta por causa do nosso tempo. Mariana, como o atendimento fisioterapêutico é adaptado às questões sensoriais do autista? Pois é, quando a gente atende essas crianças, que lá na clínica a gente não faz seleção. A gente recebe todos os graus. Então a gente vai se adequar àquele paciente. Sim. Se é um paciente que não aceita o barulho, eu não vou passar ele para fazer atividade lá na piscina. Eu vou me adequar a ele, a gente tem uma sala sem muito, não pode ter muitos detalhes, e aí a gente pode se adequar a ele. Além disso, se ele apresentar uma alteração motora, se ele aceitar o toque, então quer dizer que assim, cada caso, Celina, é um caso, a gente se adequa ao paciente. A fisioterapia ela é muito flexível e a forma que a gente trabalha lá na clínica é assim, a gente, por mais que a gente tenha alguns segmentos lá, mas quando a gente atende uma pessoa com autismo, a gente tem que se adequar a ela. Mas na grande maioria das vezes, os que vão para lá, a gente consegue fazer um trabalho na musculação, para trabalhar a coordenação, na natação, para ajudar também na coordenação, no controle motor, no desenvolvimento, e lá na sala de cinesioterapia, quando tem alteração na marcha, aí a gente vai fazer essa reeducação. Então, cada caso é um caso e a gente vai colocando eles em cada segmento que aonde a gente vai ver que a fisioterapia vai crescer com eles. Mariana, agora sim, é um tratamento contínuo ou tem... Sim, é um tratamento contínuo que tem dia para entrar, mas a gente não sabe quando essa criança vai receber alta. Cada caso é um caso. Por mais que a gente saiba que existam três graus de autismo, mas cada um tem a sua peculiaridade, e aí a gente vai se adequando. Agora, quando eles fazem a correção do pé equino, a evolução é muito rápida, é muito legal. É maravilhoso. Entendi. Mariana, então assim, olha, existe mães de autistas que eu conheço algumas, e a gente vê assim uma carência muito grande nelas, uma necessidade de ajuda, e você como profissional lidar com muitas situações, cada uma diferente da outra,
eu quero aqui no nosso finalzinho que você deixe uma palavra para essas mães, assim, até de incentivo, de ajuda, com certeza. você como profissional. Não só como profissional, mas eu também sou mãe. Sim. E a gente acaba sendo um pouco mãe também dessas crianças que chegam lá, dessas pessoas que chegam lá. Então, o que eu tenho para te dizer, mãe, que pode estar me assistindo agora, que tem um filho assim, não desista. Mãe é forte. Eu falo que eles vêm para nos ensinar. Eles são seres assim enviados de Deus que vêm para nos tornar pessoas melhores. Com certeza. Eu falo que para mim o autismo é quando eu abracei, porque sempre teve, né? Só que parece assim que agora se fala mais, a gente. Então, mãe, não desista. O Deus que ama a gente é o Deus do impossível. Então, não perca a fé, que Deus vai colocando os anjos e vai dando tudo certo, tá? Graças a Deus a ciência ela melhorou bastante, mas Deus é o Todo-Poderoso. É verdade. E Ele coloca as pessoas certas. Então, não desanima. Não desanima e qualquer coisa, tô lá na clínica. É só me procurar. Então pronto, a receita tá aí, a clínica que a doutora atende é no Boa Forma. Ela falou que tem que ter toda uma preparação, a clínica que lá tem essa preparação, ela também atende em domicílio, né? Então vou estar passando aqui o número dela, o número da clínica, você pode contactar para marcar uma consulta, um atendimento. E Mariana, muito obrigada, viu? Eu que agradeço. Tudo que você falou aqui foi de muita importância. Obrigada. Eu queria ter mais tempo para a gente conversar mais. Então, que Deus lhe abençoe, viu? Continue lhe dando entendimento, uma sabedoria assim diferenciada para você ajudar essas pessoas que são muito carentes mesmo e necessitadas de ajuda, né? Obrigada, Celina. Qualquer coisa estamos aqui. Você é muito bem-vinda aqui sempre. Obrigada.